Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui no nosso encontro semanal, na quarta-feira, com mais um manhã com o Evangelho. Nos reunimos agora todas as segundas, quartas e sextas para juntos meditarmos no Evangelho e também para orarmos pelos enfermos e pelo mundo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa manhã. Quem já chegou aqui, irmã Raquel Félix, Deus abençoe, irmã Raquel Félix. Um forte abraço para a irmã Francisca e toda a sua família. A minha esposa Daniele também já está aqui, Deus abençoe, Daniele. Daniela está indo a caminho do trabalho, está com uma virose, irmãos, braba. Ore pela vida da Daniele, para o Senhor restaurar a saúde dela. Irmão Cosme, Deus abençoe, irmão Cosme, nessa manhã. Irmão Cosme, um grande diácono da casa do Senhor, né, um homem de Deus, um amigo do meu coração. Deus abençoe. Fátima Zanon, Deus abençoe, minha querida amiga Fátima Zanon, nessa manhã, e a todos os irmãos e irmãs que estão chegando para esse tempo de meditarmos na palavra do Senhor, amém? O evangelho de hoje é Mateus 6, do 1 ao 6, depois o 16 e o 18 também como meditação. Nós vamos ler a leitura e vamos meditar. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe nessa manhã, Patrícia, sua vida, sua casa, tudo que é seu, no nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado para não praticarem a justiça de vocês diante das pessoas, para serem vistos por elas. Caso contrário, vocês não terão a recompensa do Pai de vocês que estão no céu. Quando der esmola, não mande tocar trombeta na sua frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelas pessoas. Eu vos garanto, já receberão a sua própria recompensa. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Vamos falar mais aqui, irmã Rani Silva, Deus abençoe, irmã Rani. Cleide Luiza, Deus abençoe nessa manhã. Aninha Pereira, Deus abençoe, Aninha, a sua vida. Que o Senhor nessa manhã, Aninha, te abençoe, que Ele conceda o desejo do seu coração, amém? E a todos os irmãos e irmãs aqui conosco nessa manhã. Amados, o texto de hoje, depois eu queria que você lesse ele completo, Mateus 6, do 1 ao 6, e depois 16 ao 18. Nós só lemos a primeira parte. Vai falar sobre 3 coisas primordiais na vida cristã, na vida de quem quer andar com Jesus. A primeira é oração, a segunda, jejum, e a terceira, esmola. Nós falamos muito sobre esse evangelho no tempo da quaresma, no início da quaresma santa do Senhor. Mas é um texto que nós aprendemos com ele a qualquer momento, quando nós estamos hábitos e querendo aprender. Nós vivemos em uma época que parece que Jesus escreveu essa carta para a gente, para nós, século 21. Nós vivemos na época digital, nós vivemos na época da internet. Tudo, amados irmãos e irmãs, é contemplado. Tudo é visto. Não existe nada que não seja registrado. Alguém vai registrar. Nós estivemos num congresso no sábado, eu falei, poxa, não tirei uma foto
né? Daqui a pouco, um monte de foto minha adorando, de boca fechada, de boca aberta, de mão levantada, apareceu aqui para mim no meu privado, né? As pessoas me mandando, né, as fotos, porque tudo hoje é muito registrado. Tudo hoje, amados, a mídia é postada. E aí, amados, parece que esse evangelho ele vem calhar para nos mostrar que existem coisas que não são para o homem ver. Existem coisas que são apenas entre você e Deus. Existem coisas, amados, que não são para ser registrada por foto, por vídeo, por testemunhas. Existem coisas que é a tua intimidade com o teu Pai. Por isso o evangelho de hoje vai falar de oração, de jejum e de esmola. Nós lemos sobre a esmola, mas se você ler aí o versículo todo que eu falei, de 1 a 6 e o 16 ao 18, vai falar de oração e de jejum. Por quê? Porque são práticas que não são para ser divulgadas. Como os fariseus faziam, os hipócritas faziam. Jesus vai começar falando da esmola, dizendo, quando você der esmola, não faça como eles, que tocam a trombeta, que anunciam o que estão fazendo. Olha, eu vim trazer essa cesta básica, e tira aquele selfie com a cara das pessoas. Olha, estavam com fome, mas aqui a minha igreja veio matar a fome dessas pessoas. Não, irmãos. Olha, estava frio e eu estou aqui trazendo para esses moradores de rua casaco. Não. Jesus orienta muito claro que a esmola precisa ser feita em silêncio, sem ninguém perceber, sem holofotes, sem curtidas, sem comentários de parabéns, coisa boa, que bênção. Por quê? Porque tudo que é comentado, tudo que é curtido, tudo, amados, que o homem te enobrece, você já recebeu a sua recompensa. Não espere recompensa de Deus por aquilo que o homem viu. Deus garante recompensa para aquilo que ninguém ficou sabendo, mas que ele contemplou. Por isso precisamos ter muita preocupação quando nós vamos fazer uma ação solidária, uma esmola. A preocupação de não querer agradar os corações humanos de uma tal forma que a nossa recompensa apenas será aquilo. O que eu faço para o meu irmão, o que eu faço para um morador em situação de rua, o que eu faço para qualquer outra pessoa, é como o texto bíblico também vai dizer, o que a sua mão, né, direita faz, a esquerda não deve saber. É a oferta que eu levo no gasofilácio, né? A gente percebe, às vezes, a pessoa ela leva o dinheiro assim, para mostrar o que ela está dando. Mas a mão da oferta ela tem que ir assim, Porque uma mão não precisa saber o que a outra está entregando. Porque a minha recompensa vem de quem está vendo. Por isso, amados, se você está fazendo e ninguém está vendo, descansa. Você está no caminho certo. Se você está fazendo e você está se achando desvalorizado, descansa. Está no caminho certo. Ninguém precisa saber a ajuda que você dá. Apenas Deus. Porque Ele é galardoador. Que bênção, né? Que bênção saber que nada
passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Que bênção sabermos que o nosso Deus, Ele é um Deus que recompensa a todos, independente se o homem está vendo ou se ele não está vendo. Jesus vai falar isso sobre a esmola, como nós lemos, mas ele também vai falar isso sobre a oração. Porque ele vai falar, quando fores falar com o teu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está em oculto, ele te ouvirá e te responderá. Diferente dos publicanos, dos fariseus, dos hipócritas, que ia lá para o meio da praça orar. Não, Raquel Félix precisa saber que eu sou um pastor de oração. Não, a Cleide Luiza precisa saber que eu sou um pastor de oração. Irmãos, quem precisa saber quem é você é Deus. O teu grau de espiritualidade, o meu grau de espiritualidade não é medida pelas minhas atitudes diante do homem. O meu grau e o teu grau e o grau de todos são medidos na intimidade. Deus conhece quem você é. Deus sabe o nível da tua intimidade. E basta Ele saber. Eu lembro que o pastor, hoje já bispo emérito, Carlos Alberto, foi um bispo daqui da 7ª região eclesiástica da Igreja Metodista, já é um bispo aposentado. Ele foi para um congresso uma vez e ele relatou que calhou dele ficar num quarto de um grande e famoso pregador da época. E ele falou assim, meu Deus, não vou nem conseguir dormir, de tão emocionado que ele ficou em dormir no mesmo quarto que esse grande pregador. E aí, quando ele deitou, conversaram, quando ele deitou, Deus deu uma visão a ele. E ele via o grande pregador, como um gnomozinho bem pequenininho, aqueles gnomozinhos bem pequenininho pulando no chão. E aí, ele perguntou a Deus, o que significa essa visão? Aí Deus falou com ele, você vê ele grande, mas eu vejo ele desse tamanho. Então nem tudo que parece é. Por isso, a sua vida de esmola e a sua vida de oração não precisa aparecer para ninguém. Ninguém precisa saber ou testificar quem você é. Quem testifica quem você é o Espírito de Deus. O grau da tua intimidade é você e Deus. Eu vou orar aqui bem bonito, que é para saber que eu sei orar. Irmãos, quem vai por esse caminho é um caminho muito perigoso. E o nome dessa rua é Rua Lúcifer, onde leva o orgulho a derrubar o homem. Por isso precisamos pedir ao Senhor nessa manhã, Senhor, dá-me um coração humilde. Um coração aonde o que eu faço para o meu próximo, o Senhor vai me recompensar. O que eu vou orar, o momento de oração, o momento de intimidade, vai ser entre eu e o Pai. Nós precisamos ter esse cuidado, essa preocupação. Para quê? Para que a nossa vida não se torne uma hipocrisia. Eu não estou dizendo que você não pode postar uma foto de mãos erguidas em um momento que estavam de oração. Eu não estou dizendo que você não pode, amados, orar, profeticamente, orar no espírito alto, declarar. Não, eu estou falando, cuidado com a sua intimidade. Cuidado com quem você é, você e Deus, porque esse é o verdadeiro. E o terceiro e último
que Jesus fala é sobre o jejum. O jejum é uma prática de consagração entre você e Deus. Ah, pastor, então se eu tiver de jejum, eu não posso falar para ninguém, é um segredo, é uma coisa no oculto? Não. Às vezes você foi ser chamado para tomar um café, você está em propósito, você vai falar, não, eu não vou porque eu estou no propósito. Eu não vou tomar café hoje porque eu estou em jejum, amém. Isso não quebrou o seu jejum. Mas não toque trombeta. Ah, eu estou em jejum. Olha, eu estou fazendo 4 dias de jejum. Olha, eu sou muito espiritual, eu estou há 21 dias jejuando. Isso que é condenável aos olhos do Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor a graça de tudo que fizermos, de tudo que sermos, seja para glorificar o nome do Senhor, seja para exaltar o nome do Senhor, seja a ajuda que você dá para alguém, seja a tua oração, seja o teu jejum, seja para glorificação do nome do Senhor. Em um tempo de tantos holofotes, em um tempo, amados, de as pessoas quererem muito ser reconhecida, cuide da tua vida espiritual. A tua vida espiritual não precisa ser reconhecida pelo homem. A tua vida espiritual precisa ser reconhecida por Deus. Eu ouvi uma frase no meu reencontro, no meu fruto fiel, dita até por um grande amigo, o reverendo Hélio Marzulo, da Igreja em Movimento. Ele disse assim: no céu, você precisa ser reconhecido pela sua intimidade. Na terra, você precisa ser reconhecido pela sua santidade. E no inferno, você precisa ser reconhecido pela sua autoridade. Que você seja reconhecido por aquilo que você carrega e não por aquilo que você demonstra ter. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém. Vamos orar, meu povo? Vamos falar com Deus nessa manhã. Vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua misericórdia. Valdete, a Valdete está aqui ao vivo hoje comigo, que bênção. Nós estamos orando pelo Marcos, né, Valdete? Pedindo ao Senhor que traga cura, restauração para a vida do Marcos em nome de Jesus. Amados, vamos orar nessa manhã por essa guerra entre o Estado de Israel e o Estado do Irã. Isso é um anúncio, amados, muito preocupante de uma terceira guerra mundial. E nós precisamos pedir a intervenção de Deus. Precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia. Não é, amados, colocar a bandeira de Israel, porque aquele Israel ali não é o Israel de Deus. Aquele Israel ali é Israel Estado. Um Estado que aceitou o homossexualismo, um Estado que ataca, que mata, e as pessoas estão defendendo Israel, o Estado de Israel, como se Deus estivesse abraçando, sendo que, cuidado, uma coisa é o Israel bíblico, o Israel espiritual, outra coisa é o Estado de Israel, onde as igrejas evangélicas às vezes estão botando bandeira de Israel lá dentro. Cuidado, não sejamos injustos, precisamos orar pelo mundo inteiro. Oremos pelo Estado de Israel, mas oremos também pelo Irã, oremos pela Jesus,
Aquele país que está em guerra com a Rússia, gente, me ajuda aí. Sumiu da minha cabeça. Daniel, você sabe que o Daniel gosta do presidente lá desse país. A Ucrânia. Oremos pela Ucrânia nessa manhã, por todos os que sofrem. Quando eu vejo aqueles vídeos das crianças, gente, isso me acaba comigo. Mas vamos pedir ao Senhor a graça dele nessa manhã. Oremos por todos os enfermos. Oremos pela igreja do Senhor na face da terra. Oremos uns para com os outros. Amém? Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã porque o Senhor nos confrontou e o Senhor nessa manhã nos trouxe clareza que tanto a minha ação solidária, a esmola, quanto a minha oração e o meu jejum é algo muito particular. Nós não queremos ter o nosso coração contaminados pelas coisas deste mundo, pelos cliques deste mundo, pelas postagens deste mundo, aonde, Deus amado, tudo é postado, tudo, Senhor Deus amado, é registrado em câmera, mas nós queremos manter o jejum, a oração e a esmola no quarto da intimidade. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor falou conosco por esse evangelho de hoje. Nós queremos pedir nessa manhã que abençoe cada irmão e irmã que está aqui no Manhã que Evangelho ao vivo, porque o Senhor conhece a necessidade de cada irmão e irmã. Que o Senhor venha consolar os seus corações, que toda preocupação nessa manhã seja colocada diante do Senhor, que cada, Senhor Deus amado, pessoa que está aqui conosco ao vivo, ou aqueles que vão ver gravado daqui a pouco, ou mais tarde, ou à noite, as suas necessidades sejam conhecidas diante do trono da graça. Eu oro nessa manhã, Senhor Deus amado, por esses irmãos. Uma forma muito especial também, Senhor, pela vida do Marcos, filho da irmã Valdete, que está passando, Deus, por um tratamento de câncer. Tem de piedade, Senhor. Senhor Deus amado, ajuda o Marcos a vencer essa jornada que é tão pesada. Essa jornada, Senhor Deus amado, que o que nos resta, Senhor, como família, amigos, irmãos, é orar, pedindo, Senhor, que cumpra a Tua vontade. Que o Marcos seja fortalecido nessa manhã, no nome de Jesus. Oro, Senhor, pela irmã Francisca, oro pela minha avó, oro por todos os enfermos, Pai, declarando e pedindo, Deus amado, a cura divina nessa manhã. Deus amado, em nome de Jesus, oramos pela igreja na face do mundo. Oramos, Pai, pela igreja nos lugares mais difíceis e inacessíveis que ela está. Que o Senhor abençoe os missionários. Que o Senhor abençoe, Senhor, todos os irmãos e irmãs. Deus amado, todos os cristãos do mundo, protestantes, católicos romanos, católicos cóptas, todo o povo que se chama pelo nome do Senhor, nós oramos nessa manhã. Colocamos, Senhor, essa situação da guerra lá, Deus, entre o Irã e, Deus amado, Israel. Colocamos, Senhor, Deus amado, essa situação entre a Rússia e a Ucrânia. Pai, na guerra só sofrem os inocentes. E nós pedimos ao Senhor nessa manhã a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua graça, e que em nome do Senhor Jesus, haja uma solução, Senhor. O Senhor intervenha com misericórdia, Deus, pelos civis desses estados declarados guerra. Nós não queremos, Senhor, ter a terceira guerra mundial. Pai, onde até mesmo nós, Senhor, seríamos atingidos aqui no Brasil economicamente. Por isso nós pedimos ao Senhor nessa manhã a Tua intervenção, a intervenção da divina providência, a qual nós oramos aqui nessa capela. Pedimos ao Senhor nessa manhã, Pai,
tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Abençoa o nosso dia, abençoa-nos com paz, que tudo venha dar certo. Que tudo, Senhor, nessa manhã seja direcionado pelo Senhor. Guarde a nossa entrada, guarde a nossa saída e nos dê livramento, Pai, nessa manhã. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Receba a bênção do Senhor nesse momento, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo desça sobre todo o povo de Deus que vê amanhã com o Evangelho agora ao vivo, e aqueles que vão ver pelo YouTube e pelas redes sociais. Não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Com Jesus é só vitória. Amém? Beijo do pastor Cássio. Até sexta-feira, o Senhor assim nos permitindo e nos dando vida. Fica com Deus. Graça e paz.